Hoje eu queria compartilhar uma meditação com vocês, prévia, sem muita citação. Na verdade, eu não costumo colocar muitas citações bíblicas em referência. Eu sou um tanto quanto preguiçoso para isso. Mas, recentemente eu estava pensando em algumas coisas e eu falei com minha parceira sobre elas. É o quão a cura ela está associada à oportunidade. Jesus tinha uma seguinte frase quando curava as pessoas, ele dizia assim: vai e não peques mais. Ele despedia assim algumas pessoas. É interessante porque no mundo judaico você padecia algumas enfermidades por causa de pecado, às vezes até de uma geração anterior à sua, de seus pais e tal. Jesus não parece dar muita bola a essa ideia. Mas Jesus tem essa frase quando cura alguém: vai e não peques mais. Isso me chamou muita atenção. Parece que a cura ela tem um efeito de perdão. Da pessoa ter sido espiada, ou resetada, ou recebido uma nova oportunidade. Porque perdão é justamente isso, né? Da nova oportunidade. E quando a gente vai estudar a tradição apostólica, né, a gente vai ver as cartas, as epístolas e tal, a gente vê o seguinte registro, que para a gente ter a seguinte ciência nos ensina nas escrituras. Se a gente orar por alguém, você pode pesquisar isso aí nas escrituras de forma geral. Eu vou falar sem citações, eu estou falando justamente, poderia indicar Jesus no momento que cura documentos específicos, mas vai ficar muito enrolado, né? Jesus, cada momento, vai, não pegue mais e tal. Mas segue-se porque eu quero como um diálogo. Se você quiser, e o que eu quero muito, que você forge cada coisa que eu estou dizendo aqui, por si mesmo. Né? Eu acho também interessante a ideia de pesquisar e forjar por si só. Mas eu conto com certa intelectualidade quando falo isso, porque eu gosto muito de conversar descansado. Não é que vai ser muito esforço, mas também eu tenho um pouco tempo para não comer tanta memória do celular e vai discorrendo assim. Já comi muito tempo explicando o porquê. E há uma passagem que explica que se a gente orar para uma pessoa, a pessoa for curada, a gente entenda que os pecados dessa pessoa foram perdoados, né? Tendo esse entendimento. De novo, realmente tem esse esforço das escrituras em dizer que a cura é um começo de uma nova oportunidade. A cura é uma nova chance, de certo modo. Porque perdão é renovar a chance. É uma nova oportunidade. Mas você pensa no porquê. Aí é que tá. É uma das coisas que eu vejo que tem no cristianismo primitivo, a sagracidade da vida. Vai e não peque mais. Será que Jesus estava só num pensamento sistêmico religioso quando falava isso? E a resposta é: a forma banal do ser humano e a forma religiosa no mundo antigo era estritamente ligada, né? Era uma sociedade teocrática, embora tivesse ali na comunidade judaica de Jesus uma certa divisão política por teor romano e tal, mas a sociedade judaica é modelada pelo modelo teocrático, um teológico, né? De ser no centro da religiosidade judaica. Então, pecar com o irmão tribal da tribo é pecar contra Deus. Infligir a lei é infligir a lei contra Deus, não somente contra o próximo. Então estava tudo muito ligado. A forma como você tratava a tua vida ordinária, se é de forma virtuosa, amém, se de forma errada, porém, né? Condizia de forma geral, a forma como você se trata as pessoas em volta, implicava direto um modo com que você tratava a Deus, justamente por essa, vou dizer assim, memória tribalística que é incorporada na perspectiva judaica. Mas já nos tempos de Jesus,
essa perspectiva tribalística, ela se torna mais universalista, né? Deus é o Deus do cosmos. Então, não há conversa mais tribal. É você contemplar a natureza, contemplar a existência de forma geral e ver a vida de forma geral em si. Né? Por exemplo, Jesus, quando fala da providência divina, manda a gente olhar para os lírios do campo e os corvos. Manda a gente considerar mais do que o alimento, né? A vida, mais do que a vestimenta, o corpo. Então Jesus sempre tem esse olhar, manda a gente olhar para como Deus já é, e ele se manifesta pelas coisas que já existem, para a gente aprender sobre o caráter soberano de Deus, certos aspectos do caráter soberano de Deus. Jesus tem esse ensinamento muito forte, da gente olhar para a vida e considerá-la nos seus ensinamentos. Né? Jesus, embora nos deu a imortalidade, ele nos avisou da nossa transitoriedade e a gente levar a sério a nossa transitoriedade. Entender que a vida é séria por causa disso. Ele fala assim: vós não podeis acrescentar, por mais que desejais, um côvado à medida de vossos dias aqui na terra. Ou um côvado à vossa medida, à medida de vossos dias, simplesmente, dependendo da tradução. Mas o que ele está falando assim? Ele fala, certamente a gente se preocupa com a quantidade de dias que a gente deve ocupar aqui na Terra por meio de um espírito de sobrevivência. Eu tenho que garantir meus dias, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que ver o pão do amanhã. E a gente acaba esquecendo que a vida é mais do que isso. O que resta depois que garantimos a sobrevivência? Né? Para que você vive quando você consegue nutrir seu corpo em pé? Depois que você come, bebe e se veste, essa toda a tua nutrição do teu eu é pra quê? É só pra nutrir mesmo, não se deixar morrer? Tá entendendo? Então a vida é mais complexa que isso. Jesus nos ensina simplesmente com esse pensamento. Se a gente tem um pensamento antigo, a gente sabe que Jesus está incorporando um espectro de sabedoria muito elevado, que envolve muitos outros assuntos. E principalmente ele está ensinando que uma boa vida, às vezes a gente procura na quantidade dos dias e a gente se desperdiça na quantidade dos dias. Jesus tem outros ensinamentos que falam sobre isso. Não está na quantidade exacerbada dos dias. Isso não reafirma com que estejamos vivendo com qualidade. Está na qualidade de cada dia que vivemos. Então, Jesus parece ecoar aquela velha ideia que também desenvolve um pouco, né, no mundo do estoicismo, na luz da sabedoria, que fala: a vida genuína não precisa ser longa, né? Para você viver certamente, corretamente, você não precisa viver muito. Porque, na verdade, viver muito não quer dizer longos dias, mas a qualidade do como você está nos dias que se tem. Você pode ter 40 anos, 80 anos e ter vivido só 30 com plenitude. Inteiro em si, jogando com a verdade, jogando com honestidade, considerando a realidade do jeito que ela é, vivendo para o que realmente importa, só 30 anos dos seus 80. E o resto você só empurrou a vida com a barriga. Então, a vida, vou pegar um pouco para Jesus, seria isso, né? Esse zelo que Jesus tem pela vida. Não é a vida mais do que a comida. Engraçado que ele fala isso, não é a vida mais do que a comida, mas a palavra em hebraico para vida, né, estômago, ou a ideia de necessidade, né, de comer, tal, de ventre, é ra em hebraico. É engraçado que é quase a mesma, ou é a mesma, literalmente. Depende, eu não sei nem se tem variação. Faz muito tempo. Então, quando você olha para esse sentido de que Jesus tem ele tem uma adesão tremenda na vida, não é uma questão de virtude. Tremenda. A gente meio que, eu acho, eu vou falar um pouco ridiculamente grosso, mas a gente pega as cartas apostólicas e paulinas e pensa que tem uma contradição. Quando Paulo fala, vivemos para o mundo vindouro, se não é a nossa esperança, não é na ressurreição do mundo dos mortos, né? Não é na ressurreição dos mortos, me perdoe, viajei um pouco aqui. A nossa fé é vã e tal, e nesse mundo jaz do maligno, nós vivemos para a glória do outro, e nós somos cidadãos do céu e tal. Toda essa linguagem que parece desprezar o mundo de forma inteira, mas precisamente a gente percebe que não é o mundo especificamente, mas uma natureza
residual, substancial de um mal que é impregnado no mundo, não é mesmo? Nesse sentido, principalmente quando você entende que o reino de Deus ele precisa ser fecundado e proliferado nesse mundo também, tá entendendo? A ideia de reino de Deus primitiva, né? Então, é preciso saber disso. E mesmo com Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo. Talvez Jesus estava falando assim, a origem do meu reino não é nos parâmetros originais terrestres, como vocês pensam. Se origina no céu. Mas quem disse que o reino dos céus se detém simplesmente as suas virtudes só nos céus? Né? Porque a oração do Pai Nosso é essa. Seja realizada, concluída, completada a tua vontade, assim na terra, aqui, agora, aqui nesse trabalho com lacunas, imperfeito, reflita a perfeição celestial. A gente faz harmonia entre céus e terra. A gente é evocado a isso, a oração do Pai Nosso nos convida a fazer isso. Então, Jesus nos chama, apesar dessa perspectiva de reino de Deus também, quando ele fala de que o reino é originário do céu, da natureza divinal do céu, mas porém é fecundada, semeada em terra para seus frutos terrestriais, é como algo que é vertido do céu, fecundado na terra para tornar ao céu em oferenda ao próprio céu, mostrando o ciclo de produtividade, corresponder aos frutos divinos. Jesus é o mesmo que, apesar de fazer diferença entre reino em um e reino em outro, reino da carne, reino do espírito, essas coisas que vai ter muito no Novo Testamento, há uma importância muito grande, porque Jesus vai falar assim, as virtudes que ele sobressalienta como boa e como dele, ele quer para si, dos seus integrados, né, das pessoas que se alistam a viver o ministério de Jesus, ele vai dizer, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Engraçado. Sal não faz sentido para Jesus, com essas expressivas, se ele se deter apenas em ficar só no saleiro. A terra parece ser um alimento, uma comida que tem a necessidade de ter bom sabor, né? E ela está sucumbindo no dissabor do mal, porque o mundo jaz do maligno, como o próprio Evangelho diz. Mas nós que não somos, o que fazemos com esse mundo? Nós o salgamos. E ele tem a necessidade deste sal. Porque o sal, mais do que ressalta sabor, ele conserva em grande proporção. E a luz do mundo, porque o mundo jaz na treva do maligno, mas a gente jaz no descanso, deleite do Pai. E ora, a luz serve para quê? Senão para guiar aquele que padece na escuridão. Então, ó, imagine um conjunto de velas, tudo no mesmo cômodo, e o resto da casa em plena escuridão. A utilidade da luz se encontra em ambientes escuros. Então, Jesus parece se importar rudimentarmente com o nosso papel até salvífico, esperançoso, salvador, por meio da graça e do poder concebido por ele mesmo, que o Pai o deu, né, sobre nossas cabeças. Salvífico, conservador, fecundador na terra. E para tesouros terrestriais em resposta dos celestiais. Então Jesus vai ter esse negócio o tempo inteiro, né? Jesus vai falar muito do cara que juntou celeiro, mas na mesma noite que ele achou que ia se aposentar e realmente passar a dar atenção à vida, ele morre. Ele não chega a gozar nem dos bens. E nem tem a vida na própria mão. Quando ele se desperdiçou, achando que estava ganhando a vida. Então Jesus tem essa cautela, essa adesão com a vida. Então quando Jesus olha, a gente sabe, por exemplo, esse contexto inteiro, que para o contexto corriqueiro de se viver a vida, daquilo que você era para o teu irmão, interferia naquilo que você era diante de Deus, para aquilo que você era, da forma que você tratava o animal, porque tinha a lei de Moisés para isso. Isso impregnado no mundo judaico, na mentalidade judaica, que depois, de uma perspectiva mais tribalística, foi para uma perspectiva universalista de Deus, de pessoas, de povo e nação, né, em nações, de forma geral. Deus agora é um Deus que, claro, era necessário, né, até para desenvolvimento teológico, uma participativa mais tribal, de forma mais primitiva, mas depois ele ganha um aspecto mais universal. Claro, também com o protagonismo de Israel, continuando com o protagonismo do povo de Israel, esse lado tribalístico, mas agora olhando para todo o cosmos. Para esse povo, pecar contra a vida era pecar contra Deus.
Vê que louco, vê que legal. Então a gente vê as outras religiões se importando com a vida, a gente cristão dá uma de não inteligentes, achando que está sendo inteligente, está sendo maravilhoso, sem dizer assim, não, porque essa vida realmente não presta, o céu já tem, pá, olha que essa religião tá, eles estão querendo melhorar o mundo que já vai pro lixo. Cara, a mensagem cristã é quase essa. A gente é o sal da terra, a luz do mundo, e sabemos que o mundo vai sucumbir em fogo. Será que nós não somos os idiotas? Porque a gente está culpando o outro, que está fazendo um trabalho que é nosso. Claro que numa perspectiva errada, né, distinta da nossa. E a gente nem está compreendendo o nosso. Esse papel de amor ardente, que às vezes parece até não ter razão, mas por amor e obediência, fidelidade e com nosso amor transbordante que recebemos do Pai. Tentemos renovar e salvar as coisas em nossas voltas, tudo, toda a nossa vida, porque recebemos salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa expressiva tem que estar manifestada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que seja luz para todos, para que salve de fato, para que conserve, para que preserve, para que construa uma melhor versão de tudo que há no nosso lado, para que a terra, o cosmos prove das nossas virtudes. A gente tem que guardar isso, só que eu perdi um pouco o fio da meada assim, a gente tem que guardar isso na nossa intenção. Desprezar essa vida é absurdamente tolice para as escrituras. Tem que ter um jeito certo de desprezar essa vida, porque essa vida é considerada como muito importante. Tal é que ela é o jogo da tua única aposta, se tu sobe ou desce na vida vindoura. Chama isso de desimportante. A forma como que você trata teu irmão pode atrapalhar um pouco a forma como que você pede e recebe perdão a Deus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendem. A forma como que você quer receber misericórdia de Deus. A forma como... Se você não é misericordioso, cara, cautela. Será que você vai receber misericórdia? Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. A forma como que você pensa amar a Deus, acima de tudo e qualquer coisa, e não consegue amar ao irmão que vê e desamar a Deus que não vê. Tenta. Todas as coisas que fogem e te dão... Vou usar uma palavra que não é, mas eu vou usar mérito para entender. Uma palavra, sei que é graça, mas vamos falar mérito. Tudo que torna mérito o teu envolvimento com a graça para a transformação de tu em contentamento da imagem que Cristo quer desenvolver em você. A imagem perfeita do Adão restaurado em Cristo. Está tudo em mesa agora, hoje. A vida tá tudo em mesa, em tábua. É essa. Esse é o único altar que você tem. Então não estrague, não o desdém. Não ache que a vida é pouca coisa, porque, embora o mundo debaixo da sombra do mal, dos seus regentes e governantes por ora, porque futuramente será Cristo, é o mesmo mundo que Deus no início falou e viu Deus que era bom, em cada detalhe. É o mundo em que Deus viu que tudo era muito bom. É o Deus que Paulo fala que escuta a criação, que pede pelo seu momento de liberdade. E vai ser em resposta dela que João vai dizer mais à frente. A nossa adoção de filhos irá acontecer na transformação de nossa substância total, que nos fará semelhante àquele cujo qual buscamos ser semelhante de substância espiritual nesta vida, para a libertação do próprio mundo. Se sofremos libertação e transformação e até mesmo ressurreição, a criação também terá o direito, por meio de nossa restauração, libertação, ressurreição. Ela também sofrerá restauração, libertação e ressurreição, em corpo de glória para ela, quando nós recebermos nossos corpos de glória, refletindo a Cristo. Esse mundo ainda é importante para Deus. Quando você estiver no mundo vindouro, não terá as mesmas tábuas para se jogar. Esse é o tudo ou nada. E esse tudo ou nada é bem importante para Deus.
A forma como que você se relaciona com a experiência da vida é importante para Deus. Poderia me delongar muito explicando cada ensinamento de Jesus, que é interessantíssimo. Algumas pessoas falam assim, Jesus pregou muito sobre o inferno, mais do que o céu. Mas engraçado é que Jesus falou muito das qualidades daquilo que concerne uma boa vida mortal em oferta contínua e genuína a Deus. Mais do que céu e inferno. Quando você compreende, claro, porque tudo que Jesus ensinava, de alguma medida, era praticado. Então, se for falar de pesos de palavras e de que aplicações virtuosas, se é sobre ressaltar que você vai virar churrasquinho no colo do capeta ou algo do tipo, ou se você vai estar ao som de harpas de bebês de bumbum de fora com asinhas voando, claro que eu estou sendo só irônico, satirizando algumas coisas. É mais do que isso. É quem você está sendo e quem você é com aquilo que lhe foi lhe dado por experiência enquanto você passa por aqui. Sim, sempre lembrando que somos peregrinos. Mas o que faz a gente ser peregrino é mais do que simplesmente a nossa identidade em outra região. O que nos faz ser peregrino é justamente a nossa deslocação a experimentar o externo dessa região. E a nossa experienciação com essa viagem também é parte da nossa natureza peregrinal. Não existe peregrino quieto, residuado. Saiba passar por aqui, faça uma boa viagem. Entenda que tudo de fato é transitório. Mas entenda o lado das coisas em seu devido valor, porque nem Deus as desprezou. E se necessário for, entenda bem como Deus as desprezou. Não saia colocando tudo que há na vida em uma bolinha de papel e jogando na lixeira, achando que esse é o absolutismo da fé, o total desprezo por tudo e qualquer coisa que há nesse mundo, que há nessa vida e há nessa experiência. Porque é nessa vida, nessa experiência e ainda nesse mundo que experimentamos da nossa vocação e do nosso chamado, para que possamos, por graça e por fidelidade à resposta dessa graça, sermos tidos por Deus como eleitos. Pensem bem nisso. Pecar, no final das contas, para Jesus. Digo, só para resumir, o que talvez tenha em contraste com todas as escrituras. Imagine que curar é te planificar de novo ao acesso da vida. Se agora, eu era coxo, eu era cego, eu tinha enfermidade, eu estava à beira da morte, eu era morto e ressuscitei. Porque eu devo voltar à vida, aos braços agora generosos da vida novamente, sem qualquer defeito, sem alguma deficiência física, sei lá, alguma impossibilidade que me deixava mais vedado a ela. Agora totalmente livre à vida, o que eu devo fazer? Não desprezá-la. Fazer que de alguma forma, reagir como se você tivesse que ser digno da graça que recebeu. Sei que isso é impossível. Mas é isso que até Paulo fala, que vós sejais ávidos por dignos. Paulo usa essa expressão. Então a gente tem que voltar aos braços da vida depois da cura. Orou e foi curado, então seus pecados foram perdoados, mas você tem que tomar aquilo como nova oportunidade. Não que você não venha voltar a ficar doente, mas porque você aprendeu a ter adesão ainda mais. Você agora, para ter uma plenitude da vida, é mais do que ter uma deficiência corpórea, claro. Mais perigoso é quando você tem uma deficiência espiritual de forma a acessar essa vida. Então, quando Cristo ele curava o físico, que também refletia o espiritual, ele queria ressaltar bem: foge de pecar de novo e de adotar, de andar nas cegueiras, nas enfermidades do espírito espiritual, da forma como você trata tudo. Não peque com essa nova oportunidade. Não era nem pela ameaça da volta da doença, que pudesse voltar, porque de quem Jesus ressuscitou ali voltou a morrer.
Alguém que Jesus curou pelo braço pode ter se ferido em outro canto. Ah, eu sou coxo de uma mão, poderia ter, sei lá, machucado a perna. Eles não ficaram isentos de outras coisas. Mas é isso. A planificação da cura e da nossa restauração à totalidade da experiência da vida é o nosso compromisso com a mesma. Refletirá e deverá refletir o nosso compromisso com a mesma. E eu pergunto a você, se você tivesse o dom de cura e você fosse curar uma pessoa que está internada por cirrose, porque bebe muito, algo do tipo, tem alguma enfermidade por conta de exagero de bebida alcoólica, e você vai lá e tem esse dom de cura e você vai curar essa pessoa. Essa pessoa é curada. Mas ali ela vai voltar a viver a mesma vida. Vai beber exacerbadamente, vai desprezar a saúde que recebeu, a potência plena. Ao invés de viver para Deus, viverá de forma vã. E voltando, rastejando novamente aos braços da morte, com prazer, risos e festejos. Isso estou falando de uma pessoa escrava do alcoolismo, uma pessoa que não quer negar o vício, aquilo que deteriora a experiência dela com Deus, com a vivência dela com Deus e com seus próximos. Mas isso é também para as pessoas egoístas, para as pessoas que não querem arrependimento de forma geral. Se é para você voltar plenamente, corporalmente à vida, por que voltar de uma forma em que você só volta para ela para desprezá-la? Para você desmerecê-la, porque pecar, na perspectiva hebraica, judaica, tem até leis que te deixavam restritos, leis que te levavam à morte, né? O cordeiro tinha que morrer no seu lugar. A ideia de pecar nas escrituras é se fazer indigno da vida. Pecar é você provar para si mesmo que da virtude da vida você é indigno. Quando você tem a fala e usa esse poder maravilhoso da fala para mentir, dissuadir e, sei lá, maldizer, você está fazendo mau uso de uma coisa maravilhosa que Deus deu, né? Você está pecando, está mostrando que a tua boca é digna de impureza, indigna desse dom que poderia exercer-se puramente de fala e comunicação. E vice-versa para tudo, para corpo, com relação a sexo, ação, assassinato, roubo, homicídio, para tudo, né? O pecado é uma desvirtualização de um potencial virtuoso que Deus já nos deu. Então pecar é de fato provar para a divindade a nossa incapacidade e indignidade, falarmos para Ele com as nossas ações, com nossa essência, de que somos indignos da vida. Essa é a mensagem que nos leva ao que acreditamos, a Jesus no madeiro, em justiça plena, para nos justificar na sua morte e nos vivificar na sua ressurreição. Pecar é tornar-se digno da morte, portanto indigno da vida. Cada vez que pecamos, desprezamos a plenitude do dom da vida. Porque estamos fazendo mal. Vai ler o livro de Provérbios inteiro, quando fala de virtude e sabedoria. Viver em pecado, viver em ignorância, que é a principal propulsora do pecado, pelo menos para o livro de Provérbios, é uma das principais propulsoras da santificação, a agente da santificação, uma das principais é a sabedoria, muito exaltada em Provérbios, mas a sabedoria a gente vê que vem dos 7 Espíritos de Deus, provindo do Espírito Santo, das facetas do Espírito Santo. A sabedoria é fruto disso, o entendimento, sabedoria, sapiências e tal. Tem muito a ver com saber os dons do Espírito. Então, quem faz lá em Provérbios o mal, faz o mal a si mesmo. Não importa se é para o outro, ele se faz indigno de si, indigno da vida, se prova indigno da própria existência. Ele prova para Deus que a existência seria melhor se ele não existisse. Vê que louco. Mesmo que ele não perceba. É meio que a gente desperdiça o ar que respira quando usamos da nossa vida para ser um erro, ou um peso, ou uma forma degenerativa ao mundo ou aos outros. Tá entendendo? Quando não somos propulsores da virtude e da melhor versão daquilo que poderia ser o mundo. Quando o mundo se torna bem melhor quando a gente se faz ausente. A gente deve ser um agente positivo. O mundo deve se tornar melhor porque a gente está presente naquilo que somos,
naquilo que recebemos do outro, de forma geral. Então a dosagem da ideia de pecado, de indignação da vida, de indignação diante de Deus, de indignação diante de Deus, de indignação de si mesmo. Quem faz o mal, a si mesmo faz. Quem comete justiça é conservado por ela mesma, é árvore de vida. Esse contraponto é amigo da morte, todo aquele que peca, todo aquele que, segundo Provérbios, vive no vício, que não são maiores do que seus vícios, não querem ser maiores do que seus vícios. O pecado é a prova da nossa indignidade, do qual a gente não entendeu a oportunidade que temos hoje de vivermos bem e de trabalharmos um pouco no salgar da terra e no iluminar o mundo. Então pare de pensar que o pecado é só uma coisinha que Deus está avisando em você como um joguinho de pontinhos. Deus quer o que mais faz pontinhos, até porque isso tem a ver com absolutismo, meritocracismo, que substitui quase a graça. Quase, para não falar tudo. Totalmente a graça. Não pense que Deus tem um clima com pessoas que têm menor número com isso. Não. O pecado, ele é realmente perigoso. É uma espada de dois gumes. Você destrói enquanto está sendo destruído. Enquanto você se destrói, você está destruindo algo. Você sempre leva dano em si. Se você fuma, você faz mal para o próprio pulmão, mas também para aquele que está do seu lado. A ignorância e os escravos do pecado e do mal é que nem um defunto no funeral. Vou usar uma frase filosofal. Todo mundo sente a dor que está em volta do defunto, mas o defunto nada sente. Todo mundo sabe o peso, sabe que há morte ali. Mas o defunto nada consente.